Então, pessoal, aqui, bom dia, né? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o display de 7 segmentos. Esse display de 7 segmentos eu vou mostrá-lo aqui no cantinho, tá aqui, ok? Ele tem aqui na parte de configuração, como vocês podem ver, além de cores e etc., você também pode inverter anodo catodo, né? E ele tem isso aqui, ó, sempre on topo. Quando você marca essa opção, deixa eu mover ele aqui, ele está aqui no cantinho, né? Quando eu clico na outra janela, ele está no topo aí, então é interessante para facilitar, né, a simulação e o uso, verificar o que foi feito de errado. Era exatamente isso que estava me distraindo aqui, eu estava brincando aqui, porque eu estava querendo ler esses bits, que estão bem pequenininhos aqui para a minha visão atual. Como está a visão para vocês? Não sei se dá zoom. Tá pequeno, mas dá pra ver. Ele não dá zoom, tá, pessoal? Então, eu não tenho o que fazer aqui. O zoom não é possível. E aí o que acontece? Eu fiz um programinha em C hoje para dar aquela quebrada de gelo e fiz a montagem da pinagem do hardware. Como que eu cheguei nesse hardware aqui? Aqui, virtual hardware, eu peguei aqui um set segmento, ele abre uma janela nova, você pode ter mais de um. E esse aqui eu poderia ligar, por exemplo, na porta 3. Porta 3, bit 7, por exemplo. E aí eu estou colocando o ponto no bit mais significativo da porta 3. Mas nós não vamos usar isso daqui. Nós vamos usar esse que já está pronto. Opa, eu joguei ele para outra janela. Vamos usar esse que está pronto aqui e ver o resultado. No programa, né, no programa principal, no main, né, a gente cria um loop. Então, primeiro eu declaro a variável int, o que deixa o sistema um pouco mais lento já, porque a variável int, o compilador tem que se virar para alocar e cuidar dela. Enquanto verdadeiro, enquanto 1, né, um loop infinito. Loop infinito é igual, quando a gente viu na aula passada, você dá um label main e dá um jump main. Então, você fica preso ali infinitamente. Você fica sempre repetindo o código que está entre os dois. E o código que eu coloquei foi colocar 0 na variável, somar ela com o que está em P2, e aí vocês podem se perguntar, mas o que tem em P2, né? Aí em P2 eu tenho outro hardware que eu preparei aqui, vou pôr 0 aqui no hardware. Então, quando eu fecho esse curto, ele está ligado na terra, como ele tem um pull-up interno. Professor, como você sabe que ele tem um pull-up interno? Alguém sabe responder a essa pergunta ou não? Não? Não é problema, eu respondo. Ele tem um pull-up interno porque está escrito no datasheet dele que ele tem um hardware construtivo. É assim que a porta do 8051 é feita, né? Se você está mexendo com outro microcontrolador, você tem que checar. Normalmente a família do Atmega, né, do vulgo Arduino, né, que é o Atmega 328, a Tetine e companhia, e até mesmo o PIC, você tem que configurar a porta para entrada ou saída. No 8051, essa configuração não é necessária, porque ele tem um pull-up interno, e se você colocar um na porta, ele sempre vai ser entrada, né, ou um de saída. E se você quiser acioná-la, normalmente a gente aciona no 0, por isso que é comum no 8051 o acionamento ser invertido, porque o 1 quer dizer entrada ou saída, e o 0 é só saída. Cuidado para não queimar a porta do 8051, porque é muito fácil, né? Dito isso, né, eu coloquei 0 no i, somo o i com P2. Por que você está fazendo isso e não pega logo P2, professor? Eu estou fazendo isso porque eu vou poder depois alterar aqui, somar 1, ou então somar 2, eu vou poder alterar. E também, didaticamente, eu quero mostrar para vocês, quando a gente está programando em C sem conhecer Assembler, às vezes a gente faz um código que parece bom, né, como usar, por exemplo, esse mais igual, né? Parece bom, só que o código, na verdade, vai atrapalhar. E aí muitos podem perguntar, mas professor, você está usando o A e não declarou. É porque o A não é variável, assim como o P2 também não é variável. Quando eu fiz o código, eu coloquei esse include aqui em cima. Esse include
é uma biblioteca do compilador em C, que tem lá os defines de quem é o A, o endereço em que está o A é o acumulador. De quem é o P2 é a porta P2, tem um endereço lá. Esse endereço também está no datasheet, bastaria abrir esse ponto H aí para ver. Então, para casa, fica aí a quem interessar, dá uma olhada no ponto H. Esse ponto H, ele faz parte da instalação, então ele está no sistema operacional, no local de instalação de includes, tá bom? Outra coisa que é importante aqui, notar, é que depois que eu movo para o I, eu movo para o A. Professor, você está perdendo tempo, não podia jogar direto no A? Claro que eu podia, mas aí eu estaria sendo eficiente trabalhando com registrador e não com variável. Se você está programando em C, na verdade, você nunca vai usar variável. Esse A aqui é que nunca seria usado. Mas eu estou fazendo isso para simplificar. E aí eu faço um filtro. Qual filtro? O filtro só me interessa a parte baixa. 0F, um end. Isso aqui é um end. Né? Faço um end, pego a parte baixa, jogo no acumulador, e então eu uso um vetor que eu declarei aqui em cima, um código. Então, esses bytes vão ficar gravados na memória do programa, e você pode, a partir do momento que você der um F2 aqui, para ele simular, ele dá uma compilada. Vou dar um F2 aqui, só um instante. Só porque eu estou mostrando deu erro. Brincadeira. Cadê? Que será que deu erro? Ele travou, ó. Mas não, travou não. Ele deu uma mensagem na tela e eu não vi aonde. Ele deu erro de compilação. Vamos descobrir onde que está o erro de compilação. Ele não fala. Será que é uma vírgula? Binário, binário, binário. Vamos tentar de novo, só para ver se é erro mesmo. Ele está dizendo ali. Ah, tá. Realmente ele tem um erro. Vamos tentar achar esse erro pela mensagem. As mensagens de erro do SD, aqui, ó, está escrito aqui, ó, SDCC, é o compilador que eu estou usando, que é o compilador que vem instalado junto com esse aqui. Ele está dizendo que há uma mensagem de erro na linha 4. Ou seja, aqui tem algum erro. Entretanto, não está fácil de ver, porque... Alguém viu aí? Não, né? Professor, tem uma vírgula faltando ali, talvez seja isso. Onde que você viu vírgula? No final aqui? Aham. Não, é o último vetor no C, não tem vírgula. Tá, eu achei que tá. E aqui não sei se ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem que ter 8 em todo mundo, deve ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tudo é binário, e é byte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem, tá tudo certo aqui. Assign char. Ele está dando um erro de compilação na linha 4, coluna 53. Puxa vida, 53. 53 é o final. Seria aqui no comentário, porque o comentário não tem erro. É um comentário de linha. Vou apagar aqui só para ver ele dar outra mensagem de erro. E aí ele vai dar a mensagem de erro em outro lugar. Aí deu erro de novo. Agora ele deu aonde? Mesma linha 53. Para você ver como é um erro. Aí eu tenho que ser sincero para vocês, né? Às vezes o MCU tem bugs, tá? Eu já vi alguns bugs. Ou seja, é um problema do próprio compilador. Então, eu tirei o comentário, nada mudou, mas pelo menos mudou a posição. Ó. Agora ele está na linha 16, coluna 23. Ele não está gostando dos comentários, eu acho que é isso. Vamos ver. É isso mesmo. Não sei por quê, tá? Não sei mesmo. Não me perguntem. Ele não estava aceitando o comentário de linha. Agora, mas eu já tinha rodado antes com comentário de linha, por isso que eu estou assustado. Mas tudo bem. Isso acontece. Aí, você pode estar falando, ele está mostrando lá o 8, professor, e a gente não quer 8, está tudo zerado. Na verdade, ele não está rodando, pessoal. Ele só está parado. Eu só compilei. E agora que eu compilei, eu posso mostrar aqui a parte de código. Show Code Memory. Tá? E aí, lembra que eu falei que eu fiz uma tabela? Tem uma tabela lá. Um vetor com tabela.
esse vetor com tabela está em algum momento, em algum lugar aqui. Onde, professor? Não sei. Por que eu não sei? Porque é o C, o compilador de C, que cuidou de tudo, tá? Ele tem aqui um jump 020006, no endereço 6 que começa o código. Também não sei por quê, né? Mas é aqui no endereço 6 que começa o código. E ele tem uma parte de inicialização e uma parte de loop principal. Eu não sei onde que ele colocou o código. Já quando eu faço isso em Assembler, né, vou tirar aqui o F2, ele não está mais compilado. Aqui nós temos em Assembler a mesma ideia, só que o código é em Assembler. E eu organizo no endereço 0, e eu coloquei a tabela aqui. Eu posso vir aqui e colocar a tabela, que é o vetor, org. Vamos ver, org, vamos pôr 50, H, muito provavelmente D, porque ele não deve ter ocupado esta parte da memória. Dou um compilar. Observa que ele já compilou e normalmente eu não tenho dificuldade no Assembler, porque eu não tenho que entender todas as regras do compilador. Então, para mim, é mais fácil programar em Assembler hoje em dia, né? Por quê? Porque é menos informação. Mas o código ficou praticamente a mesma coisa. Ficou porque eu tenho uma tabela. À medida que eu tenho mais lógica, o C vai diminuindo o tamanho do código. Mas tabelas são tabelas. A forma de declarar uma tabela é assim. Em Assembler, a forma de declarar uma tabela em C é colocando no código, daí o compilador vai descobrir onde vai jogar esses bytes, tá? Se eu tivesse feito aqui em hexadecimal, facilmente eu poderia encontrar lá na parte de código, né? Vou mostrar o código desse agora. Observa que no 50 está a minha tabela, fica bem mais fácil de trabalhar. Tudo bem? Ou seja, de trabalhar não, de saber o que está acontecendo. E também observa que o código ficou muito menor. Alguém percebeu que o código ficou muito menor? Não? Então eu vou tirar o org, porque o org está atrapalhando, né? Vou tirar o org aqui. Esse editor é bem ruim, tá? O editor do EDSIM, né? Do EDSIM não, do MCU. Vou dar um F2, vou compilar. Agora eu estou compilando sem organizar a memória. Então a tabela está logo depois do código. Olha só, ele ocupou só isso aqui. Tudo bem? Para fazer praticamente a mesma coisa. Deixa eu ver se está fazendo a mesma coisa. Movendo o P2 para o A, filtrando e jogando o P2 na tabela, pegando da tabela e jogando em P1. Sim, está fazendo a mesma coisa que o I igual a 0. Tudo bem? Então agora eu vou dar um F2 e vou dar outro F2, que é para compilar novamente, e vou mostrar de novo a memória. Olha o tamanho da memória do C. Alguém quer comentar? Não? Está todo mundo convencido de que realmente... É maior, né, professor? Isso porque é um código simples e pequeno, né, com uma tabela enorme. E já deu essa diferença aí de 3 vezes o tamanho do código. Aí, às vezes, você está lá programando seu microcontrolador e fala, pô, não tem mais memória, vou precisar de mais memória no meu microcontrolador. Pois é, né? Você está fazendo tudo em C. Será que não seria interessante fazer pelo menos a rotina de acesso a hardware em Assembler? Como assim, professor? Toda linguagem de programação permite você abrir um código em Assembler e fazer uma rotina em Assembler. Por exemplo, você poderia, né? Deixa eu dar um F2, que ele só deixa editar se não tiver compilado. Você poderia fazer aqui uma function do tipo void test, void, não sei nem se precisa desse void aqui, porque o main não tem. Eu não sei programar em C do microcontrolador tão bem assim, tá? Por quê? Porque quando eu penso em microcontrolador, eu quero olhar o datasheet e sair programando. Eu não quero aprender outra linguagem. Então, aqui eu entraria com underline, ASME, abre chaves, fecha chaves, e aqui dentro eu poderia fazer move a vírgula, um number qualquer, né? Por exemplo, aqui dentro vira Assembler. Deixa eu ver se compila. E se eu não fiz nada errado, compilou? Não, eu fiz algo errado. O ASME tem que olhar no manual. Que manual? Manual do SDCC, que é o compilador. Esse aqui, ó, tá? Onde está esse manual, professor? Eu acho que eu já disponibilizei para vocês, né? Eu acho que eu já disponibilizei para vocês quando eu falei lá no início. Se eu não disponibilizei, eu irei verificar ao final dessa aula e coloco lá, porque eu tenho ele já baixado aqui. Manual de 200 páginas, todo mundo quer ler,
Então, vou colocar lá. Obviamente, ele só vai servir se você for usar o SDCC. Ah, eu uso o GCC. O GCC tem o manual dele. O GCC compila também para alguns microcontroladores, mas eu não sei se ele compila para o 8051, né? O GCC compila para o x86, então ele compila para muitas famílias também. Alguma pergunta aqui? Não? Tá tranquilo, né? Então agora vamos... eu não sei, talvez isso aqui tenha que ter uma aspa, alguma coisa assim. Eu só esqueci como que funciona. Hã? Professor, esse negócio de colocar uma programação em assembly dentro do C, qualquer compilador tem essa função? Tipo Sim, dev++? qualquer compilador. Rapaz. Por quê? Porque o assembler é a linguagem, né? Todo o resto é enrolação e mentira. É só enganação. Vocês já perceberam que eu sou muito fissurado no assembler, né? Beleza. Muito bem. Agora, deixa eu ver se eu... Olha só, ele está dando um erro aqui. Um erro que não tem coerência, porque eu já apaguei o código, mas ele insiste no erro. É as coisas que você enfrenta, né? Quando você trabalha com o MCU. Todo software gratuito, pessoal, você sempre tem um certo sofrimento. Então, eu estou dando compilar aqui, o assembly não dá erro, né? Vou parar a compilação, vou voltar para o C, vou compilar, e ele está dando um erro. Impossível ler o simulador. Não sei por que ele não está conseguindo ler esse arquivo. Vamos salvar o arquivo. Eu já apaguei aqui a parte que estava dando erro. Vamos salvar novamente. Aqui é porque tem ponto e vírgula aqui. Nunca sei se precisa ponto e vírgula depois do chaves, mas tudo bem. Vamos dar um F2. Agora ele deu. Ele deu erro por causa do ponto e vírgula. Ou seja, o ponto e vírgula que eu coloquei, que deixou ele compilar de novo, fez ele dar erro. Provavelmente agora vai dar certo. Falei? Não me pergunte por quê, tá, pessoal? Isso aí é bug, porque é um software open source que ninguém mexe há muitos anos. Tá? Vamos rodar aqui, ó, no Animate. Estou rodando o programa, né? Ele está rodando aqui. Diferente do EDSIM, que tem aquela frequência lá para você multiplicar, eu não sei onde que eu arrumo a velocidade desse simulador, para ele executar mais rápido, tá? E aí, quando eu mexo aqui, teoricamente, né, tem que dar um desliga e liga aqui às vezes, não sei, para ele funcionar. Vamos ver se ele está funcionando. Você olha aqui em P2, ele não está fazendo nada, né? Deixa eu ver se ele está simulando mesmo. Parou? Parou. Agora vamos rodar. Vamos rodar, rodar, rodar. Run. Pronto, está rodando. Beleza? 1, 0. 1, 0. 2, 0. 4, 0. 8, 0. 9. Parece que está funcionando. Eu não gostei do 9. O 9 tinha que ter o tracinho embaixo. Pode alterar. Tudo bem ou não? Então, a gente viu ele funcionando aqui em C. Como que a gente para? A gente pode apertar esse exit, mas aí ele fecha o programa. Ele para aqui, ó, start, stop. Poderia parar por outros comandos aqui. A gente usa o simulador. O menu simulador, você não erra, não faz bobagem. Vem aqui, vamos dar um start. Agora ele compilou esse outro código que é menor. Vamos vir aqui, dar um run. Ele está rodando o mesmo código, um pouco mais rápido só, tá bom? Eu não notei que estava um pouco mais rápido. É porque o código é pequeno. Se o código fosse maior, você poderia notar. Mas você pode ver aqui nos microsegundos aqui, né, que ele realmente faz as coisas mais rápido. Alguém tem alguma pergunta? O código é relativamente simples, né? Eu usei o move, usei o end lógico, né? Usei muito pouco da ULA. Usei o move C, que é um move especial que lê a memória de programa. Lembra que eu falei? Se você lê a memória de programa, você está fazendo uma coisa. Escrever a memória de programa, você está fazendo outro requisito lá que a gente colocou. Tem um move novamente, ou seja, ele só está mudando de lugar, ele não está fazendo conta. Poderia fazer conta. Como que eu faço para fazer conta? Muito simples. Vamos dar um stop aqui.
Agora, ele vai ler, fazer o filtro, e ele vai adicionar sem o carrier. Observa que eu tenho a opção de adicionar com o carrier ou sem o carrier. São opcodes diferentes. Ele vai adicionar sem o carrier. Eita. Parece até que eu usei outro editor. Ele vai adicionar 1. Então, ele vai mostrar sempre 1 a mais. Um F2. Ele compila. Uma vez que ele compilou, eu posso dar um F6 ou um F9 para rodar. Agora que ele está 0, ele está mostrando 1. Quando eu ponho 1, ele mostra 2. Alguma dúvida? Ó, esse 3 está errado. Ó. O 3, assim como o 9, ele não está funcionando. Então, ou esse pino aqui está estranho, né? Deixa eu ver se ele está 3. Fazer ele parar aqui. Que hora que eu vou fazer ele parar? Eu vou fazer ele parar bem aqui, ó. Clica aqui, breakpoint, tá bom? Quanto que está no acumulador? 4F, ou esse binário aqui, né? Esse binário aqui seria o 3. O 3, segundo a minha tabela, 0, 1, 2, 3. Seria esse aqui. Confere se esse binário é o que está no acumulador. É, né? Exatamente. Agora tem que checar se esse binário, o D está ligado. O D é o pino... Opa, eu mudei aqui. O D é o pino 3. Vou desligar e ligar. O D é o pino 3. 1, 3. Então é 0, 1, 2, 3. Ele tinha que estar aceso. Professor, o que aconteceu? Pode ter queimado o LED? Não sei. Não sei realmente por que ele não está acendendo o D. O que foi feito corretamente. Tá bom? A gente pode pôr o 3 aqui. O 3 está apagado por algum motivo. Será que eu errei? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Ele está em 1. E ele tinha que estar em... ele tinha que estar no mesmo estado que o 2, porque o 2 está ligado. Né? Não faço ideia por que o simulador fez isso. Mas eu não vou perder tempo com isso, porque eu tenho certeza que não é problema da lógica, tá, pessoal? Vamos estudar um pouco a lógica. O que é essa lógica aqui? Essa lógica aqui é a maneira que a gente programa robô, tá? O robô, a gente não calcula seno e cosseno, a gente faz uma tabela. A gente não calcula a conversão de termopar para graus, a gente faz uma tabela. Então, é muito útil. Tem momentos que a gente não programa uma função para fazer a conta. Tem momentos que a gente faz uma tabela, simplesmente uma leitura de tabela. E aí, usando o índice, né? Ou seja, o valor 0 vai buscar o endereço 0 da tabela, que é esse aqui. Há uma codificação. A gente pode fazer esse decodificador ou codificador através de eletrônica digital, usando o mapa de Carnot e etc. e tal. Ou a gente pode fazer via código usando tabelas. Então, quando eu uso tabelas, é como se eu estivesse fazendo f de x. O f de 0 pega no endereço 0. O f de 1 pega no endereço 1. Por quê? Porque ele está somando o acumulador com o DPTR. Mas quem é o DPTR? DPTR é o endereço, olha aqui, number, é o endereço da tabela. Por isso que eu pus o label aqui, para eu pegar a tabela. Na linguagem C, é igual, porém diferente. Eu gosto dessa frase. Por que igual, porém diferente? Eu declarei uma constante de código, ou seja, isso aqui não é uma variável, é uma tabela no código, que tem os mesmos números. Olha o 3 aqui de novo. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 6 lá ligado. Ah, ele é o anodo? Não, é o anodo. Poderia mudar para catodo? Não, ele é catodo. Poderia mudar para anodo? Ele vai inverter. Né? Ele acende o inverso. Então, ele acende no 0. Eu não sei, realmente não sei o que está acontecendo com o pino 3. Se ele está com algum problema aqui nesse pino, da porta P2, P1, né? O P1, 3, o simulador não está querendo acender de jeito nenhum. Apesar dele mostrar que no pino tá certo, no acumulador que está jogando no pino tá certo, infelizmente ele não mostra aqui. Você vê que se eu coloco o 2 aqui, ele acende, e o 2 tem o mesmo estado do 3. Como que eu sei? 0, 1, 2, 3. Ok?
Eu conto sempre da esquerda para a direita. Da direita para a esquerda, perdão. Todo mundo entendeu como usa a tabela? Isso aqui é muito importante e muito útil. Ninguém tem dúvida. É muito estranho isso. Todo mundo viu a diferença de programar em C, né? Parece que é mais fácil, mas será que é? Não sei. Alguém quer comentar? O conteúdo da aula seria isso. Se não tiver dúvida, vai ficar bem curta a aula. Aí eu vou passar já a tarefa para a semana. Tranquilo, então? Professor, que hora que é seu horário de atendimento mesmo? Hoje, 7 horas da manhã. Tá bom, obrigada. É porque as dúvidas surgem quando a gente vai fazer o projeto também, né? Aí, qualquer coisa eu te aviso se eu vou participar. Tá. Eu posso fazer um horário de atendimento na sexta-noite, como exceção, se for o caso, tá? Aí seria melhor, então. Aí eu te mando um e-mail confirmando. Tá. Aí Obrigada. eu respondo dizendo o horário que eu vou estar disponível, porque eu dou aula à noite, eu posso, depois da aula ou antes da aula, a gente agendar um horário. Normalmente depois da aula. Tá bom, obrigada. De nada. Aí, pessoal, o que nós temos aqui, né? O objetivo principal dessa aula. Mostrar que um código pode ser feito em Assembler ou em C, e hoje em dia, com a evolução do MicroPython, poderia ser também em MicroPython. Basta pesquisar aí, dá para programar em MicroPython também. Eu não vou me ater a esse probleminha aqui, porque ele pode ser um probleminha do simulador, tá? O simulador aqui, ele não é tão confiável como a gente gostaria. Por quê? Porque ele é open source e há muito tempo ninguém dá assistência a esse sistema aqui. Eu não acredito que esse problema aqui a gente já depurou, né? A gente já viu. Não é problema de código, porque o código está colocando ele tinha que ter acendido. Assim como ele acendeu todos os outros ali. Então, muito provavelmente tem algum probleminha aí que a gente perdeu. Então, a simulação seria essa. Aqui, né? Igualzinho no EDSIM, você tem todo o código. E eu posso agora abrir o EDSIM, vou até ver isso aqui para vocês. Ó. Deixa-me ver aqui. Alguém tem mais alguma pergunta disso daí? Não? Eu vou fechar esse simulador. Ele trabalha como projeto, tá? Então você pode salvar todo o projeto, né? Ele tem aqui a parte de hardware, ó. Você também pode salvar o hardware, para ele lembrar, tá? Depois você salva o projeto e aí você fecha o projeto. Salve e fecha o projeto. Então ele fecha todas as janelas para você. É assim que ele funciona. Então, finalizando ele aqui, vou abrir agora o EDSIM. Vamos ver se o EDSIM aparece. Apareceu o EDSIM do lado de cá. Deixe-me pô-lo aqui onde vocês veem. A janela ficou um pouquinho... não cabe. Não cabe na janela aqui. Ficou faltando um pedacinho. Mais um pedacinho inútil, tá? Vou tentar... Não tem nem jeito de eu ajustar, não. Deixa eu só ver se eu consigo ajustar de cá. E aí eu coloco ele aí. Colocar no tamanho mínimo dele. E aí, se ele sobrar, ele sobra um pouco aí. Pronto. Ficou um pouco melhor, né? Opa, deixou tela grande. Ficou bom assim? Ficou bom, prof. Bom, aqui você vê o diagrama de... Clicando aqui, você abre o diagrama, né? O LCD está aqui. Diferentemente, ele já vem com a placa pronta e já tem todos os LCDs aqui. Como eu já ensinei na aula passada, você desmarca todo mundo, né? E marca só, por exemplo, os 7 segmentos. Cadê aqui? 7 segmentos. E aí você vê que ele está ligado também na porta P1, certo? Então, aquele código... vou até abrir de novo lá e pegar o código. Deixa eu ver se eu consigo abrir fácil aquele lá. Fechei o projeto. O projeto ele fica num endereço bem ruim. Vamos abrir o projeto. Tem projetos recentes. Legal. Aqui, ó. Abri ele de novo. Vou rodar ele de novo só por curiosidade. Estou rodando ele. Deixa eu ver.
Não estou rodando, vou rodar. Estou rodando ele. Ele realmente, ó, fechei e abri de novo, ele continua insistindo em não acender o LED de baixo. Não sei por quê. Vou tirar daqui e fazer um F6. Olha lá, o 1. O 2 ele acendeu, ó. Pode ser que seja o código 3, mas está muito estranho, ó. O 2 ele acendeu. Vamos pôr no 2 de novo. O 2 ele acendeu. Vamos parar o debug dele lá, naquele ponto que a gente já conhece. O acumulador tá ligado lá. Pois é, o acumulador tá ligado lá, do jeito que o outro também tava e acendeu. Deve ter algum curto aí. Será que eu usei o pino 1.3 em algum lugar? Eu posso ter usado o 1.3 em algum lugar, tá, pessoal? Lembra que ele fica como saída, né? Eu teria que ver se nesse projeto, sem querer, eu não coloquei outro hardware pendurado no 1.3. Pode ter sido isso, tá? E dependendo do que eu faço, ele para lá. Bom, mas esse não é o caso. Vou pegar o código aqui, Ctrl A, Ctrl C. Vou pegar o código, colar aqui, Ctrl V. Vou cancelar aqui o simulador e fechar. E agora eu venho aqui e coloco o Run. E ele está rodando aqui, ó. E o switch está no P2, então o P2 ele está pegando aqui. Lembrando que ele só pega a parte baixa, né? Ele deveria estar com tudo apagado? Não sei, deixa eu me ver aqui. Ele está invertido. Então, vou dar um pause. Por isso que tem esse aqui, ó. Já faz parte da minha aula, tá vendo? O que essa função faz? Ela faz o complemento de A. Então, o que ele está fazendo agora? Na hora que eu rodo, ele apaga o que eu pedi. Ele está invertendo, ó. Ao invés de 1, está aparecendo o oposto de 1. Provavelmente tem que dar uma olhada no anodo aqui, ó. A tabela, ela tem que ser construída de acordo com o hardware. E o hardware desse aqui, ele não é configurável igual ao outro. Então, eu teria que ficar mexendo, vamos fazer, por exemplo, o 0. O 0, ele tinha que estar acendendo e apagando só os LEDs ali do 0. Então, você teria que vir aqui e pensar, como que eu apago? Eu apago olhando o hardware. Vamos olhar o hardware aqui. Observem aqui. Eu tenho o A1 e o A0 selecionando o display 3. Por isso que tudo que eu estou fazendo é no display 3. E o display 3 é o primeiro. 0, 1, 2, 3. É assim que eles colocaram na placa, né? Display 0, 1, 2, 3. Então, o primeiro, né, da esquerda para a direita, é o display 3. Então, quem aciona é o decoder. Ele aciona como? Ele coloca um sinal lógico 0 na base do transistor, e esse 0 faz passar corrente aqui, saturando o transistor, colocando VCC aqui. Então, eu tenho VCC aqui. Se eu tenho VCC aqui, eu vou acender o LED com 0 no pino. Então, eu acendo o LED com 0, ao invés de acender com 1, como estava no outro projeto. Entenderam essa parte, não? Então, ele está invertido em relação a isso aqui, ó. Por exemplo, 1, 1, 1, 1, 1, 1 é o 0. Só que eu coloquei aqui o complemento depois, né? Depois de ler a tabela. Então, ele deveria colocar, se eu leio 0, né? Só que eu estou lendo tudo 1, né? Tem esse pequeno detalhe. Então, vamos lá. Agora que eu já sei o que eu estou fazendo, eu vou desligar todo mundo para ficar igual o outro projeto. Ele tem um complemento. Ele tem o adiciona 1. Deixa eu tirar o adiciona 1, porque daí fica mais fácil de raciocinar. Como que eu tiro? Ponto e vírgula. Pronto. Assembler e roda. Muito bem. Agora eu apago todo mundo, só preciso apagar os 4 de baixo. Finalmente eu consegui meu 0. Por quê? Esse complemento, ele lê a tabela e inverte os bits. Então ele está escrevendo em P1, olha P1 aqui, o oposto em binário do que está escrito aqui. A negação dele, né? Onde tem 0 ele põe 1 e onde tem 1 ele põe 0. E aí ele passou a funcionar. Por quê? Porque esse display é anodo e o outro era catodo. Só isso que muda. Tudo bem ou não? Sim ou não? Então essa linha corrigiu.
Essa linha aqui estava somando 1. E outra coisa que também está diferente do outro projeto é que eu tenho que ler o 0 e aquele projeto lá já estava todo mundo zerado. Esse aqui não estava. Então eu zerei ele agora. Então quando eu adiciono, eu clicar aqui, ele vai aparecer o 1 lá. E quando eu clicar aqui, ele vai aparecer o 2. E clicar nos dois, ele aparece o 3. Observe que o código não é o defeito, mas sim o simulador, porque o 3 apareceu. Tudo bem ou não? Então, muito provavelmente, quando apareceu o 9, também o 9 tem o traço lá embaixo. Lembra que eu falei que o 9 estava esquisito? Não era problema do código, é problema do simulador, que está com algum problema lá, naquele display lá, que não apareceu. Como se ele tivesse queimado. Só que ele não está queimado porque o 2 deu certo. Então, é algo realmente de defeito do sistema. Ah, e quando você coloca um número que não é um número de 0 a 9, aí dá problema, né? Óbvio, vai dar problema. O que ele está prevendo aqui? Colocar um C lá, né? Então, o que seria um A? O A seria 10, 10, né? Esse aqui é o 5, o A seria o oposto disso. Esse aqui é o A. Ele colocou o A lá. Como seria o B? Desliga esse, liga esse. Não, eu estou pensando sempre invertido. Esse é o A. Quem que seria o B? O B seria... Esse aqui, não. Tá aparecendo um B? É um B isso? Nem sei se é um B isso. Ele tá ligado aqui. Ah, não, esse aqui deve ser o B. Esse aqui é o 9. 9 mais 2, 11. É o B. O B tá assim. Um B minúsculo. Tá ruim de ver, mas é. E o C? Como seria o C? O C seria esse aqui ligado e esses dois desligados. Ó, o C maiúsculo. Como seria o D? Mais um. D. D minúsculo. E é isso aí. Por quê? Porque foi feito dessa forma na tabela, né? Você dá um pause aqui, dá um reset, pode ver o código, quer ver o código completo, uma chance para ver o código um pouco maior, não sei se ficou bom. Tá bom para ver o código? Tá tranquilo, professor. Então, é o momento do print. Ok. Eu tenho que tirar dúvidas. A aula é para tirar dúvidas, não é para aprender, né? O ideal é dar uma olhada no que vai ter na aula que vem, já vir preparado, tentando fazer, não conseguiu, tira dúvida na sala. A aula que vem ela já está gravada, disponível. Quem aí resolveu se matricular lá no simpósio? Ok? Está valendo ainda participar de pelo menos uma palestra, escrever uma carta para mim sobre o resumo do que você aprendeu na palestra. Já está valendo para substituir a pior nota, tá? Então, se você não entregou algum trabalho, você substitui com a carta. Aqueles que pediram para eu receber o trabalho com prazo, não farei isso porque isso gera vícios. Eu sou totalmente contra vícios. E também porque os pedidos vieram depois de não cumprir prazo, é meio estranho isso. A gente pode combinar sempre antes, inclusive na semana passada a gente falou dos prazos e etc e tal. Entretanto, da semana passada para cá, né, na quinta-feira para ser exato, o meu pai internou e muita coisa mudou e eu nem olhei os trabalhos entregues, tá? Eu não vou corrigir também essa semana, meu pai continua internado, tá bem, mas está internado, ele tem que fazer uma cirurgia e o médico que faria a cirurgia dele está desaparecido, literalmente. O hospital está tentando contato já tem dias, mas ele é um médico assim, dizem que ele é meio estranho, e que ele some. E o hospital não tem outro médico, então existe a possibilidade de, tira ele de lá para ele fazer, ou aceita e espera aparecer o médico. É meio estranho, né? Mas, enfim. São coisas que no Brasil acontecem. Então, é por isso que eu não corrigi o trabalho e talvez eu não corrija ainda essa semana. Talvez até a próxima aula eu consiga corrigir. Hoje eu vou ficar lá no hospital depois da aula até amanhã de manhã, então não devo corrigir hoje também. Alguma dúvida? Professor, Sim. para quando que é o projeto final? Para o último dia de aula, que está na minha agenda lá no plano de ensino. Beleza. Tem um dia lá que está escrito projeto final, apresentação e notas. Mais alguma pergunta? Não?
Professor, eu acredito que o meu parceiro do projeto, ele desistiu. Eu posso continuar fazendo sozinho? Pode e deve, senão você também desiste. Pode e deve. Bom, vou encerrar a gravação aqui, tiro dúvidas após a gravação. Agradeço a participação pouca de todos, hoje não participaram, tá? Gostaria que participasse mais aí com dúvidas, perguntas, sugestões, reclamações. E para a gente ir melhorando sempre aí o aprendizado. Semana que vem tem mais. Não, semana que vem tem o simpósio. Nós vamos participar do simpósio, que é ao vivo, né? E aí as aulas estão gravadas. Abraço, até mais.